Olá, meu nome é Bruno. Hoje estamos aqui para entrevistar Duarte Alves, que é coordenador do Studios for Liberty aqui em Portugal. Boa tarde, Duarte. Boa tarde, Bruno. Eu queria saber o que é o Studios for Liberty? A Students for Liberty é a maior organização pró-liberdade estudantil do mundo, que tem o objetivo de empoderar e educar os líderes do futuro. Ou seja, posto em palavras mais práticas, aquilo que nós queremos fazer é criar os próximos líderes da liberdade. Nós queremos que os coordenadores que saem de Students for Liberty, os jovens que entram com 18, 19 anos, acabados de entrar na faculdade, saem com mais valências do que sairiam se não tivessem entrado na SFL. Ou seja, nós queremos prepará-los, seja praticamente e pragmaticamente, tendo funções de responsabilidade, organizando eventos, mexendo com as redes sociais, escrevendo artigos, tendo posições de liderança, criando as suas próprias organizações. E queremos também educá-los através de treinos que são realizados por toda a Europa, também em Portugal, nós estamos a começar a realizar, ou mesmo através de cursos que a nossa organização disponibiliza de forma online para todos os coordenadores e através do material, uma vez que a Students for Liberty disponibiliza bastante material em termos de livros para os nossos coordenadores aprenderem. E quando você fala líderes da liberdade, o que seria exatamente? Quais são as bandeiras da organização? As bandeiras da organização... A Students for Liberty é uma organização pró-liberdade em tudo o que implica a liberdade. A liberdade económica, a liberdade social e a liberdade política. Porque nós acreditamos que não existe uma sem a outra. Não é possível existir liberdade económica, liberdade de comércio, se eu não puder vender certas coisas. E, portanto, tem que existir liberdade social para eu poder fazer aquilo que eu quero com o meu corpo e poder comprar aquilo que eu quero. Também é necessário existir liberdade política, uma vez que não é possível ser verdadeiramente livre se eu não puder falar, se eu não puder expressar-me livremente, se eu não puder ter liberdade de reunião. E, portanto, todas as liberdades políticas são importantes. E qual que é o motivo da sua presença aqui hoje na UTAD? Eu hoje vim principalmente a palestrar a uma conferência organizada pelo Núcleo de Estudantes de Economia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e eu vim palestrar sobre liberdade económica, mais especificamente. E quais são os temas que foram abordados nessa palestra? Foi uma palestra interessante, porque muitas vezes quando falamos de liberdade económica, falamos principalmente de que temos que atrair investimento estrangeiro, de que temos que dar mais facilidade aos empreendedores para abrirem empresas, de que temos de estrangular, vou utilizar esse termo, a economia para que os empreendedores e os empresários possam atuar livremente. E eu hoje tentei apresentar um ponto de vista um pouco diferente, onde tentei apresentar uma justificativa, não através do ponto de vista do empreendedor, mas através do preço, e como o preço controla toda a economia, do porquê de termos que ter uma economia livre. E além dessa participação aqui nesse evento da UTAD, quais são os outros projetos que o SFL tem para esse primeiro semestre de 2023? Isso é uma pergunta interessante porque a SFL Portugal está a viver o seu melhor momento de sempre. E se calhar é importante falar um bocadinho da história da SFL Portugal. Porque a SFL Portugal, enquanto organização, teve altos e baixos. Teve coordenadores nacionais que fizeram muitos projetos e que avançaram a organização, mas depois que quando saíram, não tinham criado uma estrutura e a organização em si caiu. Porque a organização era muito estruturada num modelo simples, que tinha um coordenador nacional e depois tinha coordenadores locais. E o coordenador nacional fazia os eventos e os coordenadores locais ajudavam. Mas não havia autonomia. Não havia diferentes tipos de coordenadores locais com diferentes funções que fossem trabalhar em diferentes projetos e que tivessem, inclusive, dentro dessas próprias organizações, dentro dessa própria estrutura, uma sucessão. Ou seja, por exemplo, neste momento, o meu grande projeto para a Students for Liberty Portugal, porque quando eu entrei éramos apenas 3 coordenadores, foi criar toda uma estrutura. Começando por criar os membros, o projeto de membros, ou seja, pessoas que não querem ser coordenadores locais, que não querem trabalhar tanto para a organização, mas querem contribuir, querem fazer parte, querem ajudar, e dividir a equipa em estruturas. Criando a equipa de jornalismo, que é o Liberty Factory, criando a equipa de redes sociais e marketing, criando a equipa de eventos, e todas essas equipas têm a sua própria sucessão, como é óbvio. Inclusive é progressão. Alguém pode começar no marketing, chegar a diretor de marketing e possivelmente chegar a coordenador nacional. O mesmo vale para todos os outros. Também decidimos criar novos projetos, ou seja, começar projetos que sejam duradouros. Como, por exemplo, organizamos uma conferência no semestre passado, que é a Liberty Next, em cooperação com o Instituto Mais Liberdade, que vai passar a ser uma conferência anual. Este semestre em específico, temos diferentes projetos que nós estamos a atuar. Primeiro de tudo, e continuando na questão da estrutura, nós estamos a desenvolver ainda mais a estrutura e a começar a criar núcleos independentes. Então, por exemplo, alguns dos nossos coordenadores estão em Lisboa a criar um núcleo de economia austríaca na sua universidade.
Nós queremos mais destes núcleos, para que haja diferentes estruturas, mesmo dentro da mesma estrutura. Novamente, a questão de assegurar uma organização duradoura. E em termos de projetos, nós, se calhar, estamos no melhor momento de sempre da SFL Portugal. Primeiro de tudo, estamos a organizar agora uma conferência na Faculdade de Economia do Porto, que vai ser a primeira conferência/workshop de introdução à Escola Austríaca de Economia, que se chama Escola von Mises. Segundo ponto, estamos a organizar a primeira John Galt School, que é uma escola de introdução ao objetivismo, à filosofia da Ayn Rand, a romancista que escreveu o Atlas Shrugged. Nós estamos a organizar online a primeira escola John Galt em Portugal. E em terceiro ponto, a maior conferência europeia de liberdade vai ser este ano em Portugal, no Convento do Beato, dia 22 e dia 23 de abril, que é a LibertyCon. E poderia falar mais sobre a LibertyCon? Sim. Primeiro de tudo, eu tenho uma relação muito especial com a LibertyCon, porque foi com a LibertyCon que eu me tornei coordenador local. Eu estava no processo de me tornar coordenador local, acabei por ser incentivado a tornar-me, muito sem saber para o que é que ia, porque lá está, não havia uma estrutura na SFL. E como a SFL Portugal tinha poucos coordenadores, acabei por ser o escolhido para ir a Madrid, à minha primeira LibertyCon, que foi em 2020. E com essa LibertyCon, eu percebi que a Students for Liberty era a minha casa. Porque eu vivenciei aquilo que é Students for Liberty, que é a cooperação entre os coordenadores locais, que é diversão, que é estudo, que é trabalho. E isso, para mim, mostrou o que era a LibertyCon do ponto de vista de um coordenador. Agora, de um ponto de vista de quem não é coordenador e quer ir a uma conferência, se interessa por novas tecnologias, liberdade económica, se interessa por jornalismo, direitos humanos, política, a LibertyCon é, de longe, o sítio para estar em abril. Porque é a maior conferência do seu tipo na Europa. Nós vamos ter cerca de 700 a 750, talvez 800 participantes, que vão vir de toda a Europa. Metade de Portugal, muito provavelmente, e metade da Europa, ou seja, é uma ótima oportunidade de networking com outros estudantes e uma ótima oportunidade de networking também com organizações e empresas, porque nós vamos ter a própria Liberty Fair, que é meio que uma feira onde várias empresas vão ter bancas, onde nós vamos poder falar com elas, se calhar vão ter oportunidades de emprego, se calhar vão ter projetos que podemos ingressar, enfim, é toda uma panóplia de empresas e organizações que vão estar lá como oportunidade de networking. E depois, algo que eu gosto particularmente na LibertyCon em comparação com outras conferências. Os oradores como a LibertyCon, como o David Friedman, que é talvez um dos maiores economistas do mundo neste momento e filho daquele que, na minha opinião, é o maior economista da segunda metade do século XX, o Milton Friedman, é um professor académico e que, no entanto, vai para a LibertyCon e faz sempre isto e não vai no vácuo, não vai lá palestrar e depois vai para o seu hotel. Não, ele vai connosco, vai jantar connosco, vai falar connosco, vai connosco para o bar. E a maior parte dos oradores fazem isto. Interessam-se pelas pessoas que estão na conferência, querem falar com elas, querem ouvir novas ideias, querem ouvir projetos que possam ser interessantes. E isto, para mim, é o mais interessante da LibertyCon. E além do David Friedman, quais seriam os outros convidados? E se todo o evento é voltado apenas para a economia ou tem outro tipo de discussão? Não. De longe disso, como eu disse, a economia é uma pequena parte da Students for Liberty. Pessoas que possam interessar. Por exemplo, se interessam por blockchain ou novas tecnologias ou novos tipos de moedas, vão ter ali uma mão cheia, um prato cheio de coisas para se interessarem. Vamos ter, por exemplo, o Fred Antunes, que é talvez o maior representante da Bitcoin em Portugal. Se se interessam por política, vamos, por exemplo, ter o Carlos Guimarães Pinto, deputado da Nação, ou também o Daniel Hannan, que é um dos maiores jornalistas do Reino Unido, foi consultor de Boris Johnson e que vem a Portugal. Se se interessam por economia, vamos ter o David Friedman, obviamente. Se se interessam por outro tipo de direitos humanos, por exemplo, direitos humanos, vamos ter diferentes palestrantes vindos da Ucrânia, especialmente para falar sobre isso. Se se interessam sobre questões da América do Sul, vamos ter a Antonella Marti, que é uma ativista da América do Sul. Glória Alvarez, também uma ativista da América do Sul, possivelmente vai ser presidente da Guatemala nos próximos anos. Vamos ter também o Rafael Lima, vindo do Brasil, um dos maiores youtubers do Brasil. Enfim, acho que... E assim, o evento é dia 22 e 23 de abril. Os 2 dias é uma espécie de congresso ou existe alguma diferença? Isso é um ponto importante, porque existe. E isso é que distingue a LibertyCon Europa, especialmente, inclusive de outras LibertyCons no mundo. Que é, as outras LibertyCons são conferências normais. Tem sábado e domingo, ou sexta e sábado, são 2 dias de conferência e depois as pessoas vão para casa. Na LibertyCon Europa, não. Na LibertyCon nós temos um dia de conferências, que é no sábado, onde vamos ter vários palestrantes, onde vai ser uma coisa mais séria. E no dia a seguir também vamos ter palestras, mas numa espécie de festival. Tanto que não vai ser no mesmo sítio. Dia 22 de abril, no sábado, vai ser no Convento do Beato. Dia 23 de abril vai ser no Suspenso, em Lisboa.
E o que é mais interessante sobre o segundo dia, no domingo, é que é uma espécie de festival, onde não vamos só ter debates sérios, vamos também ter debates sobre cultura pop, sobre música, vamos ter debates também mais aquecidos, que se calhar não fazem tanto o sentido de uma conferência, mas fazem sentido num festival, onde as pessoas estão mais alegres, estão a beber, estão a comer. Percebes o que eu estou a dizer? Vai ter música, vai ter jogos ao vivo, vai ter, enfim, vai ter diversão, vai ter apresentações tipo pitch de empresas, vai ser uma coisa mais casual, digamos assim. E para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de saber, se um aluno da UTAD tiver interesse de se associar ao Studies for Liberty, como que funciona o processo? Tem um período do ano que tem esse recrutamento? Primeiro vamos falar sobre quem é que se deve juntar a Students for Liberty. Porque há pessoas que podem estar a pensar, eu acho a organização interessante, será que é para mim? E eu acho que seria errado dizer que a Students for Liberty é para toda a gente. Que a Students for Liberty não é para toda a gente. A Students for Liberty é para jovens que querem desenvolver as suas capacidades, mas principalmente que são autónomos. Ou seja, pessoas que não se querem ver numa estrutura, muitas vezes, não vou dizer opressora porque é chato, mas muitas vezes as próprias organizações jovens são um bocadinho burocráticas. E nós que convivemos com isso sabemos, muitas delas têm direções, têm board, e têm que votar e tudo mais, e têm que discutir o que é que se vai fazer e o que é que não se vai fazer. E na Students for Liberty, aquilo que eu sempre prezei, apesar de sempre ter querido criar uma estrutura, inclusive com algumas burocracias, porque são necessárias para se manter viva, também quero manter a independência dos coordenadores. Eu não quero andar atrás dos coordenadores para dizer vai fazer aquilo ou vai fazer o outro. Eu quero que os coordenadores venham com uma ideia, com um projeto, com algo que eles queiram fazer. Seja trabalhar numa parte da organização, em marketing, a fazer eventos, ou o que seja, ou seja, inclusive, a ter o seu próprio projeto. Sei lá, abrir o seu núcleo de economia austríaca na sua escola, abrir um núcleo de feminismo liberal na sua escola. São projetos interessantes, que a Students for Liberty dá os recursos. Nós damos recursos financeiros, monetários, obviamente, e também de capital humano, porque outros coordenadores que podem estar na organização podem se interessar por esse projeto. Damos também os recursos das nossas páginas de redes sociais para angariar mais pessoas para esse projeto. E, portanto, isso é o mais importante. Porquê é que alguém se deve inscrever na Students for Liberty? É por isso. Se tens um projeto, se queres desenvolver-te e se amas a liberdade e queres defender a liberdade, então a Students for Liberty é a tua casa. Se não é bem isso que tu queres, então está tudo bem. E como é que funciona o recrutamento, que foi a tua pergunta, na verdade? É muito fácil. Podem entrar nas nossas páginas e nós vamos ter sempre lá um link na nossa descrição. Vocês clicam nesse link e vão ter lá um recrutamento local. Neste momento, o recrutamento está fechado. O recrutamento vai abrir no dia a seguir à LibertyCon. Ou seja, no dia 24 de abril, o recrutamento para coordenador local vai abrir novamente. Vocês vão preencher um questionário, nós vamos ligar-vos por telemóvel, vamos conversar um bocadinho e ver onde é que vocês se enquadram. E se nós acharmos que vocês são possíveis coordenadores locais, aí passamos para a próxima fase, que é uma entrevista com o staff europeu. Ou seja, com as pessoas que gerem a Students for Liberty na Europa e que vão decidir se tu podes ou não ser um coordenador local. Dito isto, se não queres esperar e estás demasiado ansioso para pertencer à Students for Liberty e queres começar a ajudar, podes sempre inscrever-te a membros. O nosso recrutamento para membros está sempre aberto. Basta preencher um formulário e vais receber todas as informações sobre o que fazer a seguir. Você mencionou a página. Qual que é a página no Instagram? Podem seguir SFL Portugal, provavelmente vai aparecer, mas @sfl.portugal. Então, infelizmente, nossa conversa aqui chega ao fim. Queria agradecer sua presença aqui na UTAD TV, Duarte. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado.